Bom, gente, bom dia, em primeiro lugar. Eu estou aqui como presidente da Comissão Eleitoral e também presidente da DUFSCar nessa gestão. E só avisando, o microfone está sendo usado, então as perguntas e todas as intervenções, a gente gostaria que fosse usado o microfone para ficar claro e adequado para a gravação, ok? Nós estamos gravando todos os materiais para ficar disponibilizado para ambas as chapas e para que seja colocado também na página do sindicato. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos e a presença dos dois debatedores, o professor Amarílio, representando a chapa 1, e o professor Eduardo, representando a chapa 2. Eu vou listar aqui as regras do debate. Listar aqui as regras do debate, definidos, então, pela Comissão Eleitoral. Então, os debates deverão ser realizados com o mediador, presidente da Comissão Eleitoral, e 2 debatedores, sendo um de cada chapa. Os debates deverão conter 4 blocos. Primeiro bloco, apresentação de 6 minutos, feito por cada chapa. Já fizemos um sorteio para definir quem apresenta primeiro. Quem começar falando no primeiro bloco terá o direito de finalizar o debate no 4º bloco. No segundo bloco, perguntas de uma chapa para a outra. Foi feito um sorteio para que houvesse a checagem de quem faria a primeira pergunta, e as perguntas a partir daí são intercaladas no formato A para B, B para A para B, B para A. Ou seja, quem responde a primeira pergunta faz a pergunta seguinte para o adversário, sendo 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica. São 2 perguntas por chapa, exatamente no modelo apresentado acima. Então, esse que eu falei, A para B, B para A para B, B para A. Depois, um terceiro bloco, que seriam perguntas feitas pelos presentes, né, a audiência, que devem ser colocadas nessa caixinha aqui. Na realidade, deveria ser uma urna, mas a gente não tem uma urna, vai ser essa caixinha. As perguntas devem ser objetivas o suficientes. Vai ficar a urna à disposição dos presentes até o final do segundo bloco, né, para que todo mundo possa colocar a sua questão. As perguntas devem ser objetivas o suficiente para serem formuladas dentro de 1 minuto. Deve haver a identificação do autor da pergunta, sob pena de não ser apresentada às chapas. E o autor deve estar presente para alguém não fazer uma pergunta em nome de alguém que não está aqui, né? As perguntas devem ser feitas de forma genérica para serem respondidas por ambas as chapas. As chapas, neste momento, vão ter, cada uma delas, 3 minutos para responder. A gente vai fazendo também a intercalação das respostas, né? Quem fez a resposta da primeira, depois faz em primeiro lugar, o outro faz a resposta da segunda e depois inverte novamente. Mas ambas têm que responder. Então, há um sorteio para ver quem responde primeiro, e uma vez estabelecida a ordem, as perguntas seguintes devem ser respondidas na ordem contrária, para não ficar um sorteio por pergunta. Vão ser, no máximo, 6 perguntas que serão retiradas, então, da urna. Isso é o máximo, então não há uma limitação inferior, ok? E aí um 4º bloco, que vai ser um sumário de 5 minutos para cada chapa, e quem iniciou a apresentação
do primeiro bloco, aquela que já foi sorteado, acaba por finalizar, então, o debate aqui nesse quarto bloco, ok? Bom, então, já foi sorteado a primeira etapa, o primeiro bloco, e também o segundo, e nós vamos fazer, então, a apresentação, começando com o professor Amarílio. Eu vou marcar o tempo aqui. Ok. Bom dia para todos. Bom dia. Quem não me conhece, eu sou Amarílio Ferreira Júnior, professor titular do Departamento de Educação do campus de São Carlos. Sou candidato a presidente da Chapa 1, que se denomina, se intitula a Dufiscar Autônoma, Democrática e Independente. E nós somos a chapa da situação, né? Nós temos uma proposta de direção política do nosso sindicato, que já tem aí pelo menos uma década, né? E nós reputamos que é uma década de conquistas por melhores condições de vida e de trabalho para o conjunto dos associados da Dufiscar, que hoje não são só apenas os professores da Universidade Federal de São Carlos, mas também do campus de São Carlos, de São Carlos e Sorocaba, do Instituto Federal de São Paulo. Bom, eu quero fazer a minha fala nesses 6 minutos da forma mais sucinta possível, basicamente com base em 3 blocos. Por que nós nos auto-intitulamos como uma posição político-sindical baseada na autonomia, na democracia e na independência? Nós somos autônomos em relação aos partidos políticos. Nós não aceitamos qualquer tentativa de transformar o nosso sindicato numa correia de transmissão, num aparelho, né, de qualquer programa partidário, partindo de um pressuposto fundamental e óbvio, né? O conjunto da categoria é super plural, é super diferenciada entre si do ponto de vista das suas expectativas, da sua concepção de mundo, das suas posições políticas e ideológicas. E o sindicato tem que representar todas as posições. O sindicato não pode representar apenas, exclusivamente, aqueles professores que pertencem ao partido X ou ao partido Y, né? Então, essa é a primeira questão, que para nós é uma questão fundamental. A nossa autonomia frente aos partidos políticos, né, aos programas dos partidos políticos. O programa do nosso sindicato não é determinado de fora para dentro, do que um partido deve, ou define o que deve ser o programa de luta e de reivindicações em defesa de uma universidade pública e gratuita, laica, fundamentada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, socialmente referenciada, né, mas sim o conjunto dos professores que nas suas assembleias, nas suas instâncias deliberativas, né, como é o caso da Assembleia Presencial ou das consultas, definem qual é o programa, quais são as reivindicações, quais são as lutas que o conjunto da categoria, baseado na sua pluralidade, deve implementar, né? Portanto, para nós, a questão da democracia, que é a segunda definição conceitual para nós, né, que empresta um sentido para a nossa luta sindical, é uma questão fundamental, né? Então, estatutariamente, nós instituímos, né, e temos defendido isso muito claramente em várias oportunidades, que as decisões da Dufiscar vão muito para além da Assembleia Presencial. A Assembleia Presencial é convocada com uma pauta, se decide pelos pontos de... Os pontos de pauta são discutidos e votados e decididos, mas eles vão para uma consulta. Essa consulta pode ser tanto em urna como eletronicamente. Ou seja, dando a oportunidade para que o conjunto dos professores possam se posicionar sobre as decisões que foram deliberadas nas assembleias presenciais. É claro que a consulta não pode colocar em discussão, em votação, propostas que não tenham sido aquelas que foram votadas, né? E nós somos independentes em relação ao Estado e às reitorias de ambas as instituições de ensino superior que nós representamos. Essa é uma questão.
A outra questão é a luta salarial e de carreira que nós travamos nesses últimos 10 anos, né? E eu destacaria aqui pelo menos algumas questões que nos interessam e que são fundamentais, né? Primeiro, a categoria, a classe dos professores associados. Então, a gente faz um movimento de construção dessa categoria, dessa nova classe. Fizemos um amplo debate no seio da nossa categoria, dentro da UFSCar e fora, porque nós somos filiados ao PROIFES e essa negociação junto ao governo foi feita pela nossa representação sindical nacional, que é uma federação que congrega um conjunto de sindicatos. Nós não somos filiados à Andes, né? E nós instituímos essa carreira dos associados em 2006, né? Em 2008, a gente faz uma nova luta e consegue uma equiparação das carreiras do magistério superior com a carreira dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico, né? Então, nós temos duas carreiras que se assemelham, apesar das nomenclaturas serem diferentes, né? E, dando um pulo mais recentemente, a gente faz um acordo, ainda no governo anterior, em dezembro de 2015, né, com 2 reajustes salariais, um em agosto de 16, um agora em 17, e a gente tem uma reestruturação da carreira em 3 etapas. A primeira veio agora, se vocês conferirem, né, e as outras 2 em 18 e 19. Então, a gente tem feito uma luta salarial e a gente tem feito uma defesa da carreira, porque a gente associa que a carreira e o salário são questões fundamentais na defesa da universidade pública, laica, de qualidade que nós defendemos, né? Tá bom. Professor Eduardo? Antes, eu esqueci de falar, mesmo sendo eu, neste momento, presidente da UFSCar e presidente da Comissão Eleitoral, afirmo e defino claramente aqui que eu não vou fazer nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de defesa de uma ou outra parte, eu só vou atuar como mediador do debate, ok? Bom dia a todos, eu sou Eduardo Pinto e Silva, também sou do mesmo departamento que o Amarílio, Departamento de Educação. A nossa chapa é a chapa 2, né? A chapa Novos Rumos e Mobilização. O nosso lema é autonomia, transparência, democracia e combatividade. Só que eu acho que nós pensamos a questão da autonomia de forma distinta, né? Porque eu não acho que dá para falar teoricamente, a gente tem que ver a autonomia em relação a uma prática, né? E daí justamente a gente coloca autonomia porque a gente acha que a chapa concorrente não tem autonomia, não teve autonomia em relação ao governo nenhum, né? Pelo contrário, teve uma aproximação muito grande, né, do governo Lula, do PT. O Amarílio é uma pessoa filiada ao PT, se eu não me engano, né? Mas várias vezes você já falou em assembleia que é do PT, tudo. E não me parece que tem autonomia em relação à atual reitoria, né? Quer dizer, o professor Edinaldo, que compunha a direção da UFSCar, ele é um professor que está lá na FAI, né? A professora Ana Paula, lá em Sorocaba, virou diretora do centro e era também representante do campus dessa direção, né? E não foi eleita, embora a reitora Wanda tinha prometido em campanha que seria uma eleição. Então, nós achamos que não tem nenhuma autonomia, né? Eu acho que o sindicato é para lutar, né, unido, interna e nacionalmente, né? Eles criaram um sindicato municipal, né, fracionaram a categoria, né? E o sindicato que representa, se tivéssemos em números gerais 60 IFES e, né, 55 das IFES, é o Andes, né? Houve um processo de disputa dentro do Andes, eles perderam e criaram o PROIFES e com o PROIFES, justamente na ascensão do governo Lula ao Poder Executivo, né? A gente acha que precisa uma intensa mobilização face à derrocada
dos direitos sociais e do trabalho e a construção de uma universidade socialmente referenciada. Então, nós achamos que socialmente referenciada, a referência tem que ser a sociedade e não o mercado. E a sociedade e a universidade passa por um processo de intensa privatização e de uma crescente racionalidade instrumental nas suas práticas. E nós somos contrários a essa reconfiguração, né? Não nos parece que houve conquistas, né? A gente está aí com ameaça de professores terceirizados, com os acordos realizados, não temos garantia nenhuma de que esses acordos serão cumpridos, né? O próprio governo Lula abriu a porta para as reformas, né? Assim que ele assumiu, né? E depois também, quer dizer, com a própria aliança com o Temer, né? Foi um aliado. E então nós não achamos que é um período de conquistas. A gente acha que o professor está muito ameaçado e a universidade também, né? Acho que a situação vai ser difícil, vai ser muito difícil, né? Não posso fazer promessas, né, diante dessa situação tão difícil que nós estamos enfrentando, né? E claro que também tem questões maiores, né? Eu não vou demonizar uma direção, falar a culpa é toda dessa direção. Mas eu acho que teve um ingrediente, né, uma aproximação muito maior ao governo anterior do que propriamente às bases. Então a gente acha que precisa ter uma base com ampla participação dos docentes, associados ou não, evitando os vícios de todo o burocratismo, atuar com transparência, né? Com transparência em relação aos gastos, de modo que todas as ações do sindicato sejam auditáveis e que permitam acompanhamento regular dos associados, das receitas e despesas. A gente não acha que discussão se faz com voto eletrônico, discussão se faz com debate, com assembleia, e uma assembleia não é deliberativa se ela depois faz consulta eletrônica. Na verdade, não tem consulta, o voto é eletrônico, porque o que se delibera na assembleia não vale nada, né? Não vale absolutamente nada. Então, acho que a gente tem que promover uma ampla discussão do como e quando se utilizar o plebiscito, votos eletrônicos, garantir a legitimidade das decisões de assembleia, construir propostas de um projeto de universidade que faça o debate e a crítica, a precarização e intensificação do trabalho, algo que fazemos, eu escrevo sobre a coisa, eu pesquiso o trabalho do professor, sobre a produção, a precarização, o produtivismo acadêmico, a precarização e intensificação do trabalho, o adoecimento do professor, o processo de mercantilização e privatização da universidade, né? Nessa linha, então, quanto deu 5,36, para concluir, né? Então, nós defendemos de forma integral e atuante o caráter multicamp da UFSCar, né? Não defendemos nenhum desmembramento, né, de nenhum campus da UFSCar, mantendo a identidade da nossa universidade, né. Nós temos uma discussão aprofundada, nossos representantes, temos 5 mulheres dos 6 representantes, né, atuando contra todas as formas de opressão machista, racista e LGBTfóbica. Muito obrigado. Muito bem. Bom, agora, apresentadas, então, as considerações iniciais, nós passamos para a segunda parte, que se refere, então, às perguntas de uma chapa em relação à outra e vice-versa, né? Então, foi feito sorteio também, e o professor Amarílio ficou de fazer a primeira pergunta e depois, na sequência, o professor Eduardo responde, depois já faz a pergunta seguinte e assim por diante. Bom, a pergunta que eu tenho para o Eduardo é justamente nesse sentido, né, de que pega 2 ingredientes da fala dele, correspondente ao fato de que não há conquistas, né, e de que a autonomia estaria comprometida, né. Então eu perguntaria para o Eduardo que quando esse governo foi ainda na condição de interinidade, porque o impeachment ainda estava em processo de tramitação, tinha passado pela Câmara, mas ainda não tinha chegado no Senado, a Andes
foi e teve uma audiência com esse atual ministro, o Mendonça, que é o do DEM, lá do Pernambuco, e com a reivindicação de suspender o PL, que na época ainda era um PL, 4251, depois virou a Lei 13.325, né, desse atual reajuste salarial que nós estamos tendo agora. Nós tivemos, nesse acordo que fizemos, ainda no governo Dilma, né, e que a Andes foi lá pedir para o governo do Temer suspendesse esse acordo, isso está na página da Andes, se vocês quiserem consultar, vocês podem fazer isso, né? Um reajuste salarial de 5% em agosto de 16, de 5% em janeiro de 17, né? E a reestruturação da carreira que acabou de sair agora, no dia 13. Nesse sentido, então, Eduardo, estaria a Andes, vamos dizer assim, rompendo com a sua autonomia, a sua independência, frente ao governo Temer, porque nessa oportunidade, o ministro que depois virou ministro efetivo da Educação, recebeu apenas a Andes e aquele grande educador, aquele artista de cinema, né? O Frota, para discutir questões pedagógicas que são talvez relevantes para esse governo. Então eu pergunto se essa questão da autonomia, como é que fica então em relação a esse pedido da Andes de suspender desse acordo? 3 minutos, né? Já tem? Então, fica um pouco difícil responder uma pergunta de uma coisa que não existe, né? A Andes. Não existe a Andes, a não ser na fala do Amarílio. Isso existiu no passado, né? Quando existia a Associação Andes. O que existe é o Andes, o Sindicato Nacional Andes. A turma que usa a Andes é justamente para querer dar esse colorido que o meu adversário está colocando aqui. Suspendeu o PL? Não sabia que a chapa 1 não era a favor do PL. Porque se ela é contra suspender o PL, então ela aprova o PL e é ruim, né? Que tem uma ação política para suspender o PL. Nós somos a favor da suspensão, sim. Né? Nós somos contra essas reformas, contra o PL, contra a terceirização, contra a reforma da Previdência. Nós nos mobilizamos para isso. Teve lá a questão do manifestação em Brasília. Então a UFSCar, ela tem um comportamento meio esquisito. Vai ter 4 ônibus, tal. Quem foi no ônibus? Não foi um membro sequer dessa diretoria na manifestação em Brasília. Então eles não querem ir para Brasília pedir a suspensão do PL. Eles não querem ir lá mesmo participar de manifestação. Quer fazer um mise-en-scène. Né? Foram TAs, foram alunos e foram 5 professores. Eu, professora Ana Luísa, que é da nossa chapa, do Campo São Carlos, professor Marcos, que está aqui, de Sorocaba, né? Professora Isabela, que é representante indicada do campus de Araras, né? E o professor Pablo, que é o nosso apoiador. Então, na hora do vamos ver, de colocar a mão na massa, não vão. Na hora de fazer panfletagem, na hora de fazer a greve foi vitoriosa, hein? A greve dia 28. Aquela greve foi muito boa e barrou a reforma da Previdência. Infelizmente, né, a reforma trabalhista é pior ainda. E no dia 30 ficou aquele chove e não molha. Por quê? Porque a CUT saiu fora. Né? A CUT fica negociando, fala que é contra, fica negociando, porque é um imposto sindical. O Andes é contra o imposto sindical. E devolve o dinheiro quando esse imposto é cobrado. No caso, seria inadequadamente cobrado. Então, eu acho que a universidade pública só está assim, não tão destroçada, pelo papel da Associação Andes, quando era associação, e do Andes Sindicato Nacional, em prol da universidade pública. 2 minutos. Eduardo, acho que você não entendeu a minha pergunta. Nós, da UFSCar, não éramos pela suspensão do PL 4251, porque ele era o acordo salarial que nós conquistamos no governo Dilma, e que foi implementado por esse governo, que eles foram lá
pedir a suspensão. Se o Mendonça, do DEM, tivesse aceito a proposta da Andes, e possivelmente ele deve ter prestado muita atenção, porque agora realmente o acordo está ameaçado, nós conseguimos dos 3 reajustes, 2 lineares e um dos 3 da reestruturação, nós conseguimos agora em agosto. Tá? Possivelmente essas ameaças todas que o governo está fazendo de congelamento e tal, possivelmente deve ser orientação do próprio Andes, que foi lá pedir esse congelamento antes, a suspensão disso tudo, e renegociar. Então, Eduardo, nós não éramos mesmo a favor da suspensão do PL. Nós não iríamos sentar com Mendonça para pedir a revogação do PL 4251, que depois virou a lei desse atual acordo salarial. Essa lei, que é uma lei fundamental para nós, ela é a 13.325. Então, realmente, vocês foram lá pedir a suspensão desse acordo, nós não. Porque até nós não negociaríamos com esse governo. Até porque era ainda um governo interino. Entendeu? Nós não iríamos negociar com o governo para revogação de um acordo que nós tínhamos assinado com o governo anterior. Então, você tem razão de dizer que nós não fomos lá pedir a revogação do... O que eu perguntei para você é o seguinte: por que a Andes pediu a revogação do acordo salarial com o governo interino? Qual era o intuito da Andes de pegar e revogar aquele acordo salarial que nós estamos colhendo os frutos até agora? E a reestruturação saiu agora em agosto, que vocês todos terão no contra-cheque do mês de setembro. Essa que é a questão que eu te perguntei. Eu te perguntei essa questão. Então, nós não fomos mesmo sentar com o Mendonça para pedir a revogação. Quem foi sentar com o Mendonça e pedir a revogação foram vocês que foram a Brasília fazer isso. Isso você tem razão. Você está falando a verdade agora. Legal. É que vocês são tão próximos do governo Dilma e tão... que eu pensei que você estava defendendo realmente o PL da terceirização, Maria. Agora, eu acho que o seguinte, promessas são bonitinhas, né? Promessas são legais, né? Há 2 anos atrás, a turma esteve aqui, né, meus adversários, prometendo, sede da Dufiscar. Sede do... Porque a pergunta é simples, embora não estivesse aberta para a interferência do público, que o Gil está perguntando se isso é pergunta, a pergunta é simples, né? Por que promessa de instalação? Houve esta promessa de instalação e ela não foi feita. Qual que é a política que vocês têm para o campus de Lagoa do Sino? Existe alguma política? Agora você pode fazer a sua pergunta. Já fiz. A pergunta está feita. Por que prometeu e não fez? A sede. Era 1 minuto de réplica. Eu sigo assim. Já foi. Eu não sabia que o Gil também era mediador. Só pega a regra para mim, por favor, só para relembrar. Desculpa. Claro, eu estou falando, eu vou conduzir. Por isso que eu acabei de pegar aqui a regra, e vou conduzir conforme eu falei que eu ia ser absolutamente imparcial e independente, e vou fazer isso. Bom, então, é isso. Isso, 2 minutos. Não tem tréplica, é isso que eu tinha errado aqui. Ok, então 1 minuto, agora, professor Amarílio. Tá. Bom, eu não tenho necessariamente condições de responder pela diretoria que está acessando, porque não faço parte dessa diretoria, mas estou por dentro de todos os encaminhamentos feitos com os colegas da Lagoa dos Sinos sobre a sede. Então, nós tivemos contratempos com as reitorias que se sucederam depois da instalação da Lagoa dos Sinos. E essa questão se arrastou por conta da cedência do terreno que não saiu na gestão passada, né? E depois, quando saiu, ela estava muito distante do conjunto dos prédios.
e das salas dos professores e da circulação dos professores. Portanto, foi feita uma nova negociação com essa atual reitoria, e aí nós conseguimos um terreno que já está agora concedido, né? E todas as negociações que nós estamos fazendo é de que o dinheiro já está disponibilizado, em torno de mais de R$300 mil para a construção da sede. E tudo caminha para que possa vir a ser um prédio parecido de 300 a 400, eu não sei quanto que vai ser essa construção, porque os preços devem ter aumentado e tal, mas tudo caminha para ser um prédio parecido com o prédio de Sorocaba, uma sede que tenha um prédio de alvenaria com aquelas disponibilidades que estão lá. Então, o atraso, Eduardo, ele se deveu ao fato de que houve uma longa negociação com a reitoria passada. Finalmente, ela cedeu o terreno era muito distante, os próprios professores da Lagoa do Sino reclamaram de que ficaria muito inviável frequentar a sede nessa distância. Nós voltamos à reitoria, mas aí já coincidentemente era com essa nova gestão, e conseguimos o prédio. Então, é um problema agora de tempo, muito curto, e provavelmente, antes do fim do ano, o prédio já começa a ser construído aqui. Esse é o entendimento que eu tenho dessa gestão que está se cessando na presidência do professor Nivaldo, sobre a questão do prédio. Aquele livro do Schaff, A Verdade é a História, é bom, né, gente? A gente podia ler de novo. Mas é história, não é historinha. Historinha da Branca de Neve, né, que passa os vídeos lá do Fiscar Reúne para fazer a historinha da Branca de Neve, filme do Poderoso Chefão. Isso eles fazem, né? Então, agora, a culpa do porque não saiu a sede deve ser do Targino, né? Deve ser da reitoria anterior. Porque eles envidaram todos os esforços. Primeiro, ele não sabia direito, porque ele é quase autônomo em relação à direção anterior. Vocês já entraram lá na sede, onde tem sede, porque aqui vocês não poderiam entrar onde não existe, né? Na sede da UFSCar, para ver que renovação é essa, uma dinastia. Você vê os mesmos nomes se repetindo ao longo de anos e anos e anos e anos. Olha a situação que a gente está. E isso é chamado de conquistas. Ah, não, mas agora anda. Porque com a nova reitoria, isso é possível. Então, a gente já vê implícito na fala do Amarílio o seguinte: a reitoria, né, uma crítica à reitoria anterior e uma certa valorização da reitoria atual. Sindicato tem que ser construído pelas bases, suas ações têm que vir das bases, pelos professores, pelas reivindicações dos professores. Sindicato não tem que ser braço de reitoria, nem braço de governo. Bem, agora a pergunta do professor Amarílio. Eduardo, eu assisti a participação tua naquela mesa, naquele ciclo de debate chamado Crônica de uma Crise Anunciada. Eu assisti pelo Facebook, né? E fiquei muito impressionado com a sua fala. Isso tá na internet, basta qualquer um ter acesso, né? Uma passagem da sua exposição naquela mesa, em que você diz que, dentro desse atual contexto que nós estamos vivendo, os professores universitários, os nossos colegas, né, por conta da lógica que está posta de avaliação das agências de fora para dentro, eles são sociopatas, né, eles envolvem uma doença de sociopatia e tem um comportamento sociopata. Eu perguntaria para você o seguinte, Eduardo: você acredita mesmo que os nossos colegas são sociopatas, dada a condição que estão vivendo? Seríamos todos nós aqui nessa sala professores sociopatas por conta dessas condições em que estamos? O ciclo de debate, já que o Eduardo falou do meu partido, né, e eu não tenho problema nenhum de dizê-lo, né, foi promovido pelo PSOL, do qual o Eduardo é filiado, né?
Acho que é bem falta do que perguntar, né? E fazer essas perguntas pegadinha, né? O Eduardo disse que o professor é sociopata. Ai, meu Deus do céu, é triste, né? É triste a gente chegar num debate aqui, em vez de ter questões relacionadas a programa e visão, né? Ficar com esse tipo de intervenção, né? Eu sou um estudioso sobre o trabalho do professor, né? Venho aí publicando artigos, fiz minha pesquisa de pós-doutorado, né? Pesquisei a expansão da Universidade Federal Fluminense, né? Eu conheço bem o que é um campus do interior, né? Como esse campus ele é relegado a um segundo plano, como é difícil desenvolver a pós-graduação, como nas IFES, de modo geral, as matrizes, né, são muito centralizadas, isso se repete aqui, né? Se Sorocaba tem problema, Lagoa vai ter mais. O Rio de Janeiro, um estado rico, com muito problema nos campi interiorizados, né? Tenho colegas do Maranhão, que são do meu grupo de pesquisa, enfim, né? E a centralidade da pós-graduação, né? E esses campos do interior ficam campos com dificuldade de desenvolver pesquisa, muito mais voltados ao ensino. A pós-graduação fica muito limitada, mas tudo o que vale hoje é a pós-graduação, né? Quer dizer, há uma valorização e uma secundarização da graduação que nós somos contra. E essa secundarização e a forma de avaliação do trabalho do professor leva um individualismo muito grande. Um está pouco se lixando com o outro, né? Quer dizer, isso cria, acaba forjando, induzindo uma relação de muita competitividade, competição entre os professores, né? Isso nós achamos ruim, né? Então não há uma questão de... a pegadinha é descontextualizada, né? O que nós queremos dizer é que você tem um modelo de pós-graduação que induz individualismo e competitividade entre professores, né? Uma desumanização nas relações de trabalho e a perda do coletivo, né? E eu acho que a UFSCar joga com isso, né? Com os votinhos, enquanto o cara está escrevendo o paper, ele vai lá, dá um votinho eletrônico, volta para escrever paper, porque não querem debate. Porque o debate e as decisões são construídas no coletivo. Nós defendemos o coletivo e não o individualismo. Bom, eu parto de um pressuposto de que a gente pertence a uma categoria que tem um certo espaço de reflexão sobre essa questão que é fundamental e essencial da universidade pública, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que a gente tem muita liberdade para escolher isso, definir por isso. Ninguém interfere na sala de aula do professor e diz o que ele deve fazer ou não. Ninguém define qual deve ser o objeto de pesquisa que o professor deve ter. Eu, por exemplo, tenho muito prazer em estudar o que eu estudo, de pesquisar o que eu pesquiso, de dar as aulas que eu dou, tanto na graduação como na pós-graduação, né? De formar os mestres e doutores que eu já formei, né? E, portanto, eu acho estranho que a gente passe a ter uma configuração a priorística da categoria, de que é uma categoria que está adoecida e que é sociopata, porque a sociopatia é uma doença gravíssima, né? Então, seríamos todos nós uma categoria constituída de pessoas perigosas, em tese, né? E eu não vejo meus colegas nessa perspectiva. Eu vejo meus colegas na perspectiva de uma consciência crítica que produz conhecimento crítico, numa perspectiva que tem como questões fundamentais as questões sociais e problemáticas que a sociedade brasileira enfrenta, dando respostas para essas questões, seja no plano da educação, no plano das políticas públicas, no plano da economia, no plano da ciência e da tecnologia, no plano da cultura, né? É incrível o papel que o sistema público de universidades desempenha nesse contexto da sociedade brasileira. É sempre numa perspectiva crítica, de produzir um conhecimento, né, que acaba tendo um impacto de transformação da sociedade, porque a gente está baseado num conhecimento que tem como fundamentação a verdade, né, explicativa sobre esses conjuntos de fenômenos, né. Então, eu acho que
O Eduardo está dizendo que é uma pegadinha. Eu só falei isso porque, de cara, ele apresentou a produção acadêmica dele, né? Porque eu pensei, eu vou para um debate acadêmico, mas ele não, ele levantou e apresentou a produção acadêmica. Se a produção acadêmica dele tem essa perspectiva, produz um conhecimento que tem essa perspectiva sobre a composição social dos professores, eu gostaria de dizer que eu tenho minhas dúvidas, para não dizer que discordo dessa visão. Bem, agora a sua vez de perguntar. Obrigado. Depois eu passo meus artigos em PDF para todos, né? Tem um da revista Advir, acho que é interessante, escrevi com a Deise Mancebo, para a gente ver o que é real, o que é discursinho, né? A minha pergunta é o seguinte: qual a sua opinião sobre a reformulação da carreira? Bom, eu tenho uma experiência histórica razoavelmente longa, porque tenho 63 anos, né? E quando comecei no Sistema Federal de Ensino Superior, nós tínhamos acabado de terminar a ditadura militar e tínhamos arrancado, por meio de várias lutas e tal, uma carreira que até então não tínhamos. Cada universidade fazia a sua própria carreira, fazia os seus próprios ajustes salariais. Então, a partir da carreira arrancada ainda no contexto da ditadura militar, no governo Figueiredo, né, nós chegamos até o governo, aquela era FHC, de desmonte do Estado, das políticas neoliberais, de ataque sistemático à universidade, e com a proposta clara, que o Paulo Renato não tinha problema nenhum de dizer, que era da privatização do sistema. E nós fizemos essa resistência. Então, uma carreira, para nós, é uma questão fundamental, porque ela é que permite que a gente faça a resistência de dentro para fora, né? Para os períodos como enfrentamos na era FHC. Se não fosse aquela carreira arrancada nos tempos anteriores e que eles não tiveram como nos tirar de lá, possivelmente a nossa resistência seria muito menor. E a carreira que nós construímos agora é uma carreira muito boa. Ela é uma das melhores carreiras do mundo. E da América Latina, com certeza, né? Você entra no início da carreira e tem a perspectiva de chegar ao topo dela como professor titular com menos de 2 décadas. Tá? Então, essa carreira ela tem uma fundamentação de valorização, né, dos aspectos essenciais do mundo acadêmico que nós vivemos, ou seja, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Que essa que é a natureza do nosso fazer, do nosso trabalho. E nós não podemos negar isso. Essa é uma questão fundamental, porque isso está atrelado a uma concepção de sociedade e na perspectiva de termos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, do ponto de vista de produzirmos ciência e tecnologia que possa nos libertar da dependência externa, né? Pensa nessas questões estruturais do Brasil, pensa, por exemplo, na questão do petróleo e outras. Pensa, por exemplo, o que a COP do Rio de Janeiro faz no pré-sal, que é uma questão fundamental. Pensa na produção cultural, né? Pensa nas questões de formação de professores da escola pública que nós fazemos dentro da universidade, só para citar esses exemplos assim, emblemáticos, estruturais da sociedade brasileira. Então, isso nos possibilita ficarmos aqui dentro, termos uma perspectiva de longa duração dentro da universidade, de construção de uma universidade que tenha socialmente uma referência. Mas tem uma referência com base no quê? Tem uma referência do ponto de vista do ensino que ela produz, da formação que ela produz de quadros para a sociedade. E tem a referência do ponto de vista da ciência, que tem uma referência do ponto de vista da extensão. Então, nós defendemos essa carreira, viu, Eduardo? Vocês não, vocês são contra essa carreira. E isso realmente é uma coisa que nos divide, que nos separa. Réplica. Então, interessante, né? Porque a proposta de carreira, né, e a reestruturação de carreira realizada pelo PROIVES, ela estratifica o corpo docente. Ela atinge negativamente o professor que está ingressando em relação ao que era antes, e ela é prejudicial ao maior conjunto dos professores que existe nas federais, que é o conjunto dos professores adjuntos.
Então, quando você vai ver lá, né, os reajustes, toda aquela mirabolismo, né, matemático que é feito, se a gente for ver os dados, né, o que nós percebemos, né, é que os reajustes, eles são desiguais. Ele é maior para o professor associado. Aonde ele é menor, os professores adjuntos. Eu entrei, doutor, entrei na universidade como adjunto 1, direto, certo? Ganhando o salário de doutor adjunto 1. Hoje, e vocês estão aqui, a maioria de vocês entrou mais recentemente, porque o campus é novo, né? Tem o pedágio de 3 anos do probatório. Então, ninguém mais entra sendo doutor já com aquele salário, mesmo que seja doutor. Ele vai ter que esperar os 3 anos. E isso foi a carreira que eles dizem estruturada. É uma desestruturação, uma estratificação. Isso está indo completamente contrário à ideia de isonomia, né? Quer dizer, os aumentos eles são distintos. Nós achamos que deveria haver uma linearidade e os aumentos serem equânimes para qualquer carreira, para qualquer nível ou modalidade. Senão você fica tendo um diploma de doutor que vale mais, pontinho, para quem é associado, do que o que vale para o adjunto, etc. Não. Pergunta. Pergunta. Tá. Acabou? Não, acabou. 2 para cada. Tá. Então agora nós vamos para o terceiro bloco. Isso, perfeito. Então o terceiro bloco, eu vou dar uma sacudida aqui na nossa urna e vou pegar as perguntas. Isso, pode ser. Pedir para você pegar aqui as perguntas. É uma só, por enquanto. A gente vai pegando uma. Vai mudando, né? Para outras pessoas. Isso. Ambos respondem, né? Isso, ambos respondem. 3 minutos para cada um. Quem começa é o Eduardo agora. É isso que você fez, Eduardo? Eu ia fechar, não é? Não, nessa etapa nós não fizemos. Não fizemos sorteio dessa. Podemos fazer já. Cara ou coroa? Não. Cara. Coro. Então eu começo, né? Neste ano, a categoria em Assembleia votou a participação na Caravana Brasília em 24/5. A categoria foi a Brasília em caravana, mas a diretoria não foi. A chapa, se eleita, acatará as decisões da Assembleia? Marcos, Sorocaba. Bom, nós sempre acatamos as decisões deliberadas pelas assembleias, né? Não só acatamos as deliberações, que ainda submetemos essas deliberações ao âmbito de uma ampla consulta, seja pelo voto em urnas, seja eletrônico. Quem é contra a consulta pós-assembleia para reafirmação ou não das propostas que foram discutidas, né, são vocês são contra a consulta. Então, nós sempre encaminhamos aquilo que o conjunto dos professores decidem, né? E mobilizamos e participamos de todas as lutas que são fundamentais, né? Por exemplo, na questão da Previdência, a Dufscar teve um papel fundamental em São Carlos, né? E nós colocamos naquela oportunidade, há uma variação de estimativas, mas estima-se que qualquer coisa em torno de 15 a 18 mil pessoas, né? E a Dufscar construiu a paralisação, né, que
realmente paralisou a cidade, porque o transporte coletivo parou, todo o conjunto das categorias. Não sei se vocês sabem, o segundo maior setor metalúrgico do Brasil fica na região de São Carlos, né? Um conjunto de fábricas como a TAM, a Volkswagen, a Electrolux e outras, né? Então, paramos todo o setor metalúrgico, paramos os transportes coletivos e, basicamente, paralisamos a cidade. E a Dufscar jogou um papel fundamental nessas mobilizações todas. Seja internamente paralisando a cidade contra a proposta de reforma da Previdência Social, e o Brasil inteiro fez isso, e o Brasil inteiro rechaçou a reforma da Previdência. Tanto é, essa é uma das reformas que esse governo não tem condições de implementar, né? Então essa reforma está paralisada no Congresso Nacional, fruto da luta que o Brasil inteiro fez. E aquilo que nos coube fazer em São Carlos, nós fizemos muito, com muita mobilização. Seja organizando a greve do dia 28 de abril, seja mobilizando em São Carlos também. Mobilizando a ida também a Brasília, de tudo que foi possível fazer. Então, eu acho que, Marcos, essa pergunta ela é muito boa, porque ela evidencia a força que a Dufscar tem no cenário nacional, inclusive, porque a gente desempenha um papel importantíssimo nessa questão numa cidade como São Carlos. Eu imagino que em Sorocaba também vocês devem ter feito amplas mobilizações, né? Claro que um campus como Lagoa do Sino, que ainda é novo, que tal, que está num processo de estruturação muito recente, ainda com um conjunto muito pequeno de professores da nossa categoria, é proporcional o nível de mobilização, né? Tal como Araras também fez a concentração. O Gil estava na concentração de Araras, falou em nome da Dufscar. Eu falei em nome da Dufscar no ato, na greve de 18 mil pessoas em São Carlos, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores e contra a reforma da Previdência. Ok. Então a Dufscar tem um poder por conta do grande trabalho da Dufscar, os metalúrgicos pararam em São Carlos. Teve um grande papel da Dufscar para o pessoal da Tecumsec parar, né? Novidade para mim. Para mim, não foi nenhum. A pergunta é, por que não foi ninguém da diretoria na manifestação em Brasília? Por que não foi ninguém? A pergunta é clara, né? Não foi ninguém porque faz um mise-en-scène que está aí, mas não põe a mão na massa. Quantas reuniões tivemos do comitê contra a reforma da Previdência que não estiveram presentes, né? Quem puxou isso foram os alunos, foram o Cinto Fiscar, né? E quem panfletava e que foi para Brasília foi a oposição à Dufscar. Então, é um papel muito tímido, né? Para vocês verem como eles, no dia da greve, sabe o que eles fazem no dia da greve? No dia 30, quando a CUT amarelou, a CUT que é aliada ao PT, né? Eles, às 18h30, eles convocaram a assembleia do edital para votar o regimento eleitoral na segunda, sem dar 3 dias úteis. Fizemos um abaixo-assinado de 160 professores, reivindicando uma nova Assembleia, que esse regimento fosse discutido. Regimento que tem até arbitrariedades, porque ele fala de conselho de representantes. Nem existe conselho de representantes no Estatuto. E daí eles pegam o Estatuto e falam, não, mas 3 dias úteis para a Assembleia Extraordinária, que é só para prestação de contas. Assembleia ordinária, né? A Assembleia extraordinária, como seria a que eles chamaram da noite para o dia, no dia de greve, 2 dias, e não fala úteis. Ufa, ai que alívio, vamos poder... Passei lá, dei para o Gil, que estava na mesa, o estatuto, tudo, para ele poder consultar e ver. Daí eles viram e acharam isso aí. Quer dizer, agora, é uma coisa que tem que ser amplamente divulgada. Um regimento eleitoral que uma comissão... Eu, o Nivaldo e o Amarílio.
Qualquer coisa que a gente discorde é 2-1 para eles. Essa regra de debate com que vocês não podem nem levantar a mão, escrever e falar, vem daí. Nas eleições passadas, sabe o que eles falaram para mim? A gente é contra isso. O Andes usava isso para se dar bem nas eleições. Eu falei, mas então vocês vão usar agora isso nas eleições? Isso que vocês reclamavam? Agora a gente vai usar. Um regimento caduco, inadequado, arbitrário, antidemocrático, porque tem uma comissão que é 2 e 1, qualquer coisa não pode ser decidida democraticamente. Isso é um autoritarismo. Quem que pode pegar? Pode ser? Bem, pergunta Rafael Longarese. Em 2006, agora quem começa a resposta é o professor Eduardo. Okay? Em 2006, o governo concordou com a proposta do PROIFES de criação da nova classe de associado. A Andes se opôs por considerar o critério de acesso produtivista. Se não tivesse sido criada a classe de associado, todos os novos professores estariam hoje estagnados em adjunto 4. O que as chapas acham disso? Eu acho que a reestruturação da carreira, como foi feita pelo PROIFES, eu já explicitei. Eu acho que ela estratifica, ela divide os professores, porque ela acaba priorizando associados, ela é ruim para os adjuntos, os aumentos, os reajustes são num nível menor para os adjuntos. O professor que ingressa, ele precisa ficar lá 3 anos pagando, ele não pode ingressar e já ganhando como se recebia quando se entrava direto como adjunto. Para mim, a carreira é uma carreira, em termos de exigência, não vejo que é uma carreira que exige muito, assim. A única passagem de adjunto para associado que exige 60 pontos, exige um pouco mais. E, assim, acaba sendo, me parece que pressupõe que o professor já esteja na pós. Porque entra a questão de produção, projeto financiado, orientandos, tudo isso conta a ponto. Até um tempo atrás, alguns quesitos não entravam no relatório, ele mudou, né? Eu acho que tem uma questão que eu sou contra, né? Olha, eu não sou nem filiado ao Andes, né? Eu não tenho história no Andes. Quem teve história no Andes foi a do Fiscar, né? E quando perde a disputa na direção do Andes, funda o PROIFES e vai no entrismo no governo Lula. Eu tenho a minha posição, a minha visão e a visão de alguns colegas que acho que compartilham comigo, né? Acho que essa questão da centralidade da pós-graduação ruim, né? Eu não acho que o professor faz, que ele tem essa autonomia, tudo, que nem o Amarílio fala. Porque o CNPq, nos seus editais, 9 em cada 10 editais é ciência, tecnologia e parceria público-privada. É um conceito privatista. Eu acho que a FAI e a atual gestão da reitoria, eles estão levando ao extremo essa visão privatista, né? E a dimensão social e crítica da universidade, ela está sendo arrefecida. Eu acho que a gente vai poder discutir depois o marco legal de ciência e tecnologia, né? A lei de 2016, que flexibiliza a DE e que permite a pesquisas sigilosas nas dependências na universidade pública, em defesa dos interesses privados, né? Então, eu acho que esse modelo, né, do professor da pós-graduação, tal, que vai agregar valor ao capital, que vai dar respostas à crise do capital, nós temos uma crítica a esse modelo, né? E acho que a gente vai ter oportunidade de estar conversando isso. Muito obrigado.
Olha, só para dar um dado, que o Eduardo insistiu em dizer já pela segunda vez, de que os adjuntos são prejudicados na nossa reestruturação da carreira. Só para dar um dado, nesse reajuste agora do mês de agosto, que vai sair na folha de setembro, o maior reajuste é do adjunto 4, é 3,1. Né? É de 3,1. No interior da categoria desse STEP. Né? Então, o maior aumento vai ser exatamente para o adjunto 1. Né? Agora, essa questão que o Eduardo fala é talvez um descuido em relação, que ele fala em relação do pedágio, de que paga 3 no período probatório, né? E aí que a entrada se dá pelo início da carreira, né? É porque eu acho que a hora que o Eduardo consultar a Constituição Federal, ele vai perceber que na Constituição Federal, essa que vige aí, né, de 88, ela estabelece que toda carreira, todo ingresso na carreira tem que se dar pelo início dela. Então, na negociação, foi impossível manter a entrada do professor doutor no adjunto 1. Né? Mas, uma vez cumprido o período probatório, ele dá um salto de 3 steps e vai diretamente para o adjunto 1, um aumento salarial incrível, que recompõe aquele período em que ele ficou sem. Né? Porque ele entra como auxiliar adjunto A. Né? Então, e ele, depois de 3 anos, ele pula para adjunto 1, e sendo que nos reajustes da reestruturação da carreira, né, a categoria mais contemplada com isso foi exatamente dos adjuntos. Né? Por exemplo, a minha categoria, que é de titular, é menos, é 2,9, comparado com o que o adjunto 1 vai ter, o adjunto 4 vai ter do ponto de vista dessa reestruturação. Então, nós defendemos essa carreira. É óbvio que nós defendemos, porque a gente acha que essa carreira é um mecanismo de resistência dentro da universidade. Porque o que o governo quer é a privatização dessa universidade. E como que nós vamos resistir contra a privatização, tal como resistimos no período do Fernando Henrique Cardoso, que ainda tinha uma carreira que estava mais ou menos em consonância com o processo de desenvolvimento da universidade brasileira, né, a carreira que vinha da ditadura militar, né, e que tinha sido negociada pela Andes. Então, onde que eu quero chegar com essa questão? A questão essencial para nós é o seguinte: essa carreira, tal e qual ela está reestruturada, ela se constitui numa das melhores carreiras do mundo, a melhor da América Latina. Você não encontra na América Latina uma universidade com a carreira que nós temos, do ponto de vista, inclusive, dos ganhos salariais, fruto dos méritos acadêmicos, da titulação que os professores obtêm, né? E que justifica e que está em consonância com a essencialidade da nossa função e do nosso trabalho, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. É óbvio. Né? Agora, se o Eduardo é contra o produtivismo, tal e qual as agências impõem de fora para dentro, nós também somos. E não há semelhança entre o produtivismo da CAPES e o processo de evolução no interior da carreira. Gostaria de que fossem colocadas conquistas sociais dos últimos 10 anos da Andes e Proifes na carreira docente. Rafael Longarese. Oi? Sindicais, conquistas sindicais, isso. Dos últimos 10 anos. Gostaria que fossem colocadas as conquistas sindicais dos últimos 10 anos da Andes e do Proifes na carreira docente. Agora, quem começa, professor Amarílio. Bom, eu acho que tem 2 questões que são emblemáticas na minha avaliação, que nos distinguem muito, né? Nós do Proifes e o Eduardo, que tem uma posição de desfiliar a Dufiscar do Proifes e voltar a filiação da Dufiscar à Andes, né?
Então, quais são as duas questões fundamentais? As duas questões fundamentais são as seguintes. Primeiro, o acordo de 2006, que criou a categoria dos professores associados. Isso, para nós, é uma questão fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Quando eu cheguei na UFSCar na década de 90, no início de 90, no segundo semestre de 93, eu vinha da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estava fazendo meu doutorado na USP, na FEFELESH, lá em São Paulo. E logo me ambientei, e a UFSCar naquela época era, dentro do Sistema Federal de Ensino Superior, uma das universidades com maior número percentuais de professores doutores. Né? Quando chegou no fim dos anos 90, nós já tínhamos uma média de um contingente de qualquer coisa em torno de 1/3 desses professores ou mais, com 15, quase 20 anos estancados na categoria do adjunto 4, porque não tinham os concursos para professores titulares. Tá? Então, havia uma demanda muito forte das universidades do tipo da UFSCar, com um percentual de professores titulados, um índice muito alto de professores titulados, que tinha um prejuízo incomensurável do ponto de vista da sua progressão na carreira. Porque a carreira não permitia isso. Né? Então, a questão do professor associado, para nós, foi uma grande conquista. A Andes foi contra. A Andes foi lá e disse que não assinava o acordo do associado, né? E fazia essa acusação de que o associado estava impregnado de princípios produtivistas, o que não é verdade. O que não é verdade. E a segunda coisa que para nós é muito distinto e que muito nos impressionou foi exatamente o quê? Foi exatamente o quê? A Andes ter sentado com o Mendonça, do DEM, os democratas, que todo mundo sabe qual é o espectro ideológico que eles se situam, para pedir a suspensão desse acordo que está vigindo agora. Ainda quando o governo do Temer era um governo interino. Nem se sabia se o impeachment ia se concluir ou não, porque ainda tinha a fase do Senado. Então eles sentaram com esse governo interino, com duas reivindicações, que eles abrissem uma pauta de negociação de longa duração com a Andes, notadamente na questão da reestruturação da carreira, e de que o governo do Temer suspendesse imediatamente o PL que tramitava desse acordo de 5,5%, depois mais 5%, dois ajustes lineares, e depois a reestruturação da carreira, essa primeira que saiu agora, na qual os adjuntos 4 têm o maior percentual de aumento, 3,1%. Então, essa é uma diferença que nos balizam. Nós temos posições diferentes mesmo do Eduardo nessa questão da Andes, né? Nós do Proifes. Professor Eduardo. Eu acho que o Proifes, ele criou sindicatos municipais, fracionando a categoria, e eu acho que o Proifes também tomou essas iniciativas, né? E a vinculação, no caso nosso, da UFSCar com essa federação, sem fazer assembleia, sem consultar os representados, sem o devido procedimento. Quer dizer, eles criam primeiro no Ministério do Trabalho e invertem as coisas. Então, é uma lógica burocrática. Eu acho que as conquistas a gente está vendo aí, né, pelo caminhar da carruagem, além da estratificação que trouxeram para a carreira, distinção entre professores, né, são conquistas extremamente frágeis. A reforma trabalhista, do jeito que está, pode até contratar professor terceirizado. A coisa não está boa, né? A coisa está muito problemática. Eu acho que a questão do papel do Andes na isonomia e na luta pela universidade pública, isso é histórico, né? Eu acho que a UFSCar já teve momentos, né, de muita combatividade, e isso se esmaeceu.
Mas eu não sou... Quem é defensor de carteirinha do Proifes é a direção, e vocês, a chapa, vocês é que são... acham que o Proifes e advogam o Proifes. Tal. Eu não sou o defensor do Andes. Né? Agora, eu não sou filiado ao Andes, eu não tenho história no Andes. Né? Eu não sou um sindicalista profissional. É diferente. Né? Acho que a gente tem duas chapas. Uma que está morrendo de medo de perder o trono e a dinastia, e outra que está animada para ganhar e para batalhar com os professores na luta construída pela base, nas assembleias, nas discussões. Né? E isso nós defendemos. Né? Assembleia, sim, defendemos a Assembleia. Defendemos a construção, o debate. Né? Eu já publiquei aqui na revista Universidade e Sociedade, vários colegas meus publicam. Tal. Quando a gente olha aqui, né, o corpo editorial Antônio Cândido, eu tenho um orgulho por isso. Né? O Antônio Cândido ser do conselho editorial da revista Universidade e Sociedade, nesse número sobre produção, produtivismo e precarização do trabalho, né? Com textos da Olga Isma Oes, da Célia Otranto, da Kátia Lima, né? Do Lucídio Bianchetti, enfim, acho que são intelectuais que discutem criticamente a precarização e intensificação do trabalho. Me parece uma revista bastante interessante. Né? Eu posso passar alguns números, tem algum material aqui. Né? Quem quiser levar isso aqui, pode levar. Tá? Obrigado. Bom, eu consulto, seriam no máximo 6 perguntas. Nós estamos aqui no horário, a gente vai ter que ir para Araras. Eu não sei se... para Sorocaba, desculpe. Eu consulto se a gente poderia encerrar essa fase, esse bloco de perguntas, e passar para a etapa seguinte, que é o fechamento, o quarto bloco, que seriam 5 minutos para cada chapa. E aí, assim, pelo menos com o público que a gente está aqui, talvez a gente pudesse fazer essa antecipação, que senão vai acabar ficando muito complicado. Então, para fazer a finalização, seria um sumário de 5 minutos para cada chapa, começando então com o professor Eduardo e sendo finalizado pelo professor Amarílio. É o contrário, isso? Eu que comecei. Sim. Eu ia finalizar. Por isso que eu ia finalizar. Você começou. Ah, eu comecei, tá certo. Sim. E são 6 perguntas. Ah, não, a gente tem que continuar. Tá. Não, então... Não, até 6. Não, faz as 6. No máximo 6 perguntas. Eu fiz uma consulta aqui. Não, mas se o Eduardo não concorda, aí eu acho que tem que fazer pergunta. A mim, você quer fazer ao público? O que a gente combinou seria um 6. Então, Sim, tudo bem. Então vamos lá. Então vamos lá até a 6ª pergunta. Mais 2. Então começa você, porque eu finalizo. Não, quem começar, você não começou, eu comecei. Isso. Agora é o inverso. O problema é entre nós. É o que está escrito aqui. Quem iniciou a apresentação no primeiro bloco finaliza o último. É sempre assim. Então devia ter começado, porque eu achei que eu me enganei, mas que a gente combinou que eu ia finalizar, a gente combinou. Não, é que... Tem as regras, eu termino. Bom, então mais uma pergunta. Então, o Amarílio começou a resposta da outra, agora você começa a resposta. Como as chapas farão a relação entre as negociações de gabinete e a luta direta de rua, sobretudo nessa conjuntura de não diálogo com o governo federal? Marcos, de Sorocaba. Então, começando por ti. Justamente essa a nossa posição, né? A gente acha que a gente tem que retomar a mobilização dos professores, né? E romper com essa prática de negociações em gabinete.
E eu acho que são 2 desafios, né? Como fazer isso na universidade, né? Como restabelecer essa força do coletivo na base do sindicato, que são os professores, e como articular também não só esse coletivo em prol dos interesses salariais, em prol de questões muito mais amplas do que questões salariais, que é o projeto de universidade, com as lutas sociais mais amplas, né? Que existe aí um projeto de sociedade, né? Nós somos contra uma universidade que toma como referência o mercado, né? Nós somos contra uma prática de negociação em gabinete, né? E daí a gente começa a defender a Assembleia, a gente tira-se um sarro, né? Como se a gente fosse jurássico, ficasse querendo fazer Assembleia e tal. Mas é o espaço da discussão, né? Eu acho que espaços como seminários, congressos, fóruns, né? Às vezes também querem colocar que totalmente contra o voto eletrônico. Não sei, acho que algumas questões a gente pode decidir por voto eletrônico, né? Se forem discutidas em seminários, fóruns, congressos, durante 6 meses, questões muito importantes, e que a gente queira fazer um plebiscito, fazemos plebiscito. Né? O que eu sou contra é você pegar uma Assembleia que tem 2 decisões, editar essas decisões de uma forma que se distancia do que é a Assembleia e fazer o voto, porque daí a Assembleia não é deliberativa. Então, essa transposição para a Assembleia, para o voto eletrônico, está muito esquisita, né? Eu acho que a gente tem que voltar a uma prática de discussão. Eu acho que a gente tem que fazer debate, viu, Maria? Eu acho que eu pedi que fosse 8 perguntas para a comissão eleitoral, no fim chegamos que ia ser só 4, no fim chegamos num bom termo de ser 6, né? E eu quero continuar o debate. Se são 6, vamos fazer 6 perguntas. Quanto mais participarem, melhor. E eu queria que os colegas fizessem as perguntas, não que o mediador ficasse lendo. Mas eu fui derrotado, porque é um regimento eleitoral que já nasce viciado, nasce marcada, né, pelo caráter burocrático, que é um modo de gestão do fiscal. Então, acho que tem que ter um rompimento com isso, uma busca de uma articulação maior entre os professores, né? Isso é um desafio. E esse grande imobilismo, ele foi, de certa forma, teve muito papel da própria do fiscal para criar esse imobilismo. Eu vou numa Assembleia onde o que eu voto não vale nada, ela não delibera, embora o Estatuto fale que tem que ser Assembleia deliberativa. Mas o voto dela, ela não decide. Quem decide é o que eles chamam de consulta. Não devia ser consulta, então. Devia ser voto eletrônico. Porque a Assembleia só te faz de conta. Bom, a gente avalia que vamos entrar num período muito difícil na conjuntura nacional, já vivemos ele, de ataques sistemáticos contra as políticas públicas, notadamente com essa questão do congelamento do orçamento dos gastos primários. Esses gastos primários são destinados às políticas públicas, que atendem a ampla maioria da população brasileira, né? Então, o Brasil vai entrar, a sociedade brasileira vai entrar num período de turbulência social, que vai exigir muita discussão, muita mobilização e muita resistência por parte do conjunto dos trabalhadores, notadamente dos trabalhadores do serviço público. Então, a posição da Dufiscar é, primeiro, uma ampla discussão com a categoria, das assembleias presenciais e as consultas, referendando as decisões que nós discutimos e aprovamos nas assembleias, né? As assembleias, as propostas são encaminhadas por escrito, então a gente vota o que foi escrito, o que o autor redigiu e aquilo que vai para a consulta, né? A segunda questão, uma pressão, uma blitz no Congresso Nacional, para impedir que essas leis sejam votadas contra o povo, tá? Então, nossa pressão dentro do Congresso Nacional vai aumentar daqui para frente. E depois a construção de uma frente amplíssima, um conjunto dos trabalhadores, e notadamente no âmbito do Serviço Público Federal, para barrar toda e qualquer tentativa de atacar ainda mais os direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, por exemplo, para nós agora, uma questão fundamental é a revogação da Emenda Constitucional número 95, que congelou por 20 anos os gastos primários, né? E a tentativa, que está muito bem sucedida até agora, notadamente por conta da greve
28 de abril desse ano, de barrar a reforma da Previdência Social. Então, nós vamos construir uma frente, né? Independente do resultado eleitoral que nós vamos ter agora no fim de agosto, Eduardo, eu acho que nós estamos na mesma trincheira de luta contra o inimigo comum. Queria dizer para você que eu não o tenho como adversário, nem como inimigo, muito menos. Para mim, você é um colega que tem uma concepção de mundo e uma concepção de luta sindical, na qual eu discordo da sua concepção de luta sindical, notadamente no que diz respeito a essa questão de atrelar novamente e tirar a autonomia da Udufscar, atrelando novamente a Udufscar à Andes. Aí nessa questão, Eduardo, eu acho que não dá para ser um andino envergonhado. Você entendeu? Você não pode ser envergonhado de que você defende a Andes. Eu acho que você tem que defender a Andes, tal como eu defendo o Proifes. Eu estou te sentindo muito envergonhado nesse debate, na medida em que você fica em dúvida se você apoia a Andes, não apoia a Andes. Você não precisa ter tido um passado com a Andes, como eu tive, para você apoiar a Andes. Porque você tem afinidade ideológica com a posição partidária que controla a máquina sindical da Andes. E com a concepção de assembleia de meia dúzia de pessoas que deliberam em nome do conjunto da categoria. Então, eu acho que nada de envergonhamento, e eu acho que você tem que defender esse programa mesmo. E eu respeito que você o faça. Mais uma questão. Deixa eu pegar ali. Agora você. Muito obrigado. Bem, então vamos lá. Essa é a última. Na fala da chapa 2, se diz, sem nenhuma menção concreta, que houve uma aproximação da Udufscar com o PT. Que fatos objetivos existem a esse respeito? Por outro lado, a Andes se aproximou do governo Temer, ainda quando interino, em junho de 2016, pedindo a anulação do acordo de 2015. Além do prejuízo que poderia ser a suspensão do PL, não é uma vergonha legitimar o governo enquanto interino? Gil Figueiredo. Não, na fala da chapa 2, se diz nenhuma menção concreta. Não, as duas chapas respondem. As duas chapas vão responder. Só deixar claro que o conteúdo da pergunta se refere somente. Deixa o Fernando falar, essa pergunta só é para a chapa 2. Aqui a pergunta é para ambas as chapas. Na fala, ele só. Sim, é o que está escrito. Eu vou reler. Na fala da chapa 2, se diz, sem nenhuma menção concreta, que houve uma aproximação da Udufscar com o PT. Que fatos objetivos existem a esse respeito? Por outro lado, a Andes se aproximou do governo Temer ainda quando interino, em junho de 2016, pedindo a anulação do acordo de 2015. Além do prejuízo que poderia ser a suspensão do PL, não é uma vergonha legitimar o governo enquanto interino? As duas chapas podem responder. Não, eu considero que serve para qualquer uma das chapas. Desculpa, eu vou reivindicar o direito de responder pelo regimento. Não, tudo bem. Estou dizendo que pelo regimento, esta pergunta é somente para a chapa 2, tem que ser uma pergunta de conteúdo para as duas. Qualquer uma das chapas pode responder perfeitamente. Eu avalio dessa forma, não vejo nenhum problema. Sim. Então, tá bom. Acho que dá. Eu acho que, inclusive, eu acho que é de bom tom. Dependendo que fosse o 6, eu vou defender que seja o 6 e eu tenho
Eu acho o seguinte. Isso, eu acho que é de bom tom esse encaminhamento de ir para as considerações finais. A gente faz. Você acha? Eu respondo. Vamos dar Ok. continuidade, a gente vai 3 minutos, não. Não, tudo bem. Então tá. Podemos? Podemos. Tá. Só ser sincero, aí chega uma hora que todos vocês acham e aí Fica ruim. Tá. Exatamente. Por isso que eu Não. estou encaminhando reduzir naquele momento. Claro que a pergunta é uma pergunta enviesada de quem apoia a Chapa 1, querendo criar ilações sobre a Chapa 2, como se nós defendêssemos o Temer. Quer dizer, nós temos crítica ao PT, porque foi um governo de conciliação de classe. E o governo Temer é uma metástase deste governo. Quer dizer, tirou tudo que tinha de bom do governo do PT, porque teve aspectos positivos do campo da diversidade, no campo do aumento do salário mínimo, etc. Mas veio com Henrique Meirelles, veio com Romero Jucá, veio com um conjunto de alianças. Quer dizer, Romero Jucá foi ministro do Lula e ministro do Temer. Então a gente faz a crítica ao PT, assim, até com certa tristeza, porque no passado, nos anos 80, era o partido realmente que era um partido que tinha uma proposta social, etc. Então, quer dizer, se a gente faz a crítica que a outra chapa não faz ao petismo, né, nós fazemos. E não é uma crítica que só critica. A gente vê que tem aspectos positivos também. Mas, no conjunto da política econômica e no conjunto das políticas para a universidade, nós temos uma série de críticas. E o governo do Temer ele veio aprofundar isso. Então, quer dizer, mais ainda crítica temos ao Temer, muito mais. Né? Então, é mentira isso, né, de que a gente... E eu pergunto assim, né, a reunião com a Maria Helena Guimarães de Castro, o Proifes foi lá, né, com aquela que está defendendo mensalidade, tal, cobrança de mensalidade na universidade pública. Né? Então, isso aí não procede. Né? A questão da aproximação com o governo do PT, basta, acho que, entrar na página do Proifes e ver na trajetória de vocês como tem essa aproximação. Quer dizer, eles continuaram com o PT, não criaram a visão crítica. Né? Eu acho que pecaram muito nisso. Né? Acabaram... A gente tem, quem lê jornal, enfim... isso fica evidente, né? Quer dizer, existem isso aí. Agora, eu passo a palavra para o Amarílio para que ele possa responder, né? Agradeço a participação dos colegas, né? E para a gente poder fazer as considerações finais, né? Professor Amarílio. Bom, eu queria fazer 2 comentários sobre essa questão. A primeira, que eu acho que esse episódio manchou a história e a trajetória sindical do Andes. Essa é uma opinião pessoal minha. Entendeu? Eu acho que é um nódulo, é uma mancha na história sindical da Andes, ela ter ido lá negociar com Mendonça, quase não havia distinção entre a audiência do Mendonça com Alexandre Frota, né? O grande educador brasileiro, foi lá pedir reformas na educação brasileira. Né? Então, as 2 primeiras audiências foram concedidas exatamente para esses 2 protagonistas sociais. Né? Um pediu uma reforma e o outro pediu a cassação do PL, que daria aumento e reestruturaria a carreira dos professores da universidade pública. Talvez a Andes, num futuro próximo, venha fazer autocrítica desse protagonismo dela. Eu acredito que sim. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Né? E a segunda questão é de que essa posição da Andes
se ela sai vencedora, essa posição sai vencedora, ela ia fragilizar muito a universidade brasileira. Porque nós vamos mergulhar agora num processo de brutal ataque contra a universidade brasileira, notadamente no financiamento de custeio, né? E também de arroxo salarial contra a categoria dos professores. E nós ainda temos um acordo que só vai terminar em 19, num projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Eles, para revogarem isso aí, eles vão ter que caçar isso no Congresso, eles vão ter que fazer uma outra votação lá dentro, né? Ele está dizendo aí de congelamento. Quando eles apontaram o congelamento, agora o governo Temer, eu imaginei que talvez eles estivessem seguindo a orientação da Andes. Mas isso é uma opção pessoal minha. Em que medida eu acho isso? Porque a Andes foi lá pedir a própria revogação do PL. Eles não fizeram isso. E agora estão querendo congelar, então, tipo assim, não saiu o que a Andes queria, mas talvez a gente possa congelar os salários. Não sei. Até porque o próprio Eduardo hoje, nesse debate, já falou que esse salário, esse acordo não vale nada. É um acordo irrisório, insignificante, para a categoria dos professores. Então, para acordo insignificante que a Andes é contra, talvez o governo Temer esteja seguindo as orientações da Andes no congelamento. Porque se não tem valor nenhum, congela mesmo. Qual é o problema de congelar os salários e o reajuste? Então, nessa questão, eu acho que são dois problemas cruciais. O primeiro é um nódulo, é uma mancha na história da luta sindical da Andes. E o segundo é o enfraquecimento da universidade pública, possivelmente pavimentando o caminho para a privatização. Bom, agora... Vai estar tudo gravado. Sim. Sim. Bom, já está combinado na... Nós vamos mandar para vocês. Tá. Sim. Muito bem. Sim. Bom, então agora o sumário de 5 minutos de cada uma das chapas. E seria então o professor Eduardo iniciando e o professor Amarílio finalizando. Tá, eu agradeço a presença dos colegas, a oportunidade de debater. Sempre serei seu colega, Marílio, com um ponto de vista político diferente mesmo, interpretações diferentes, mas enfim, eu acho que a gente realmente, infelizmente, né, está assistindo com muita perplexidade, né, o ataque direto ao direito dos trabalhadores em geral e dos funcionários públicos. Isso está colocado aqui na nossa carta, quer dizer, evidentemente que o governo Temer está levando isso às últimas consequências, são completamente, né, críticos ao governo Temer. Estamos aí nas ruas, estamos no movimento de oposição da Dufscar, participando efetivamente, né, nas manifestações e oposição às reformas, né. Acreditamos que os docentes das instituições federais não estão sendo poupados disso, né. E, paradoxalmente, o grau de combatividade, organização e luta da nossa associação, ela caminhou num sentido contrário ao que se era necessário, né. Depois de décadas sendo dirigida pelo mesmo grupo, a Dufscar se afastou da luta pelos interesses históricos da categoria docente da UFSCar. A diretoria tem exercido uma prática sindical que, para manter e se legitimar o seu próprio grupo, baseia-se na despolitização e no uso de práticas autoritárias, especialmente nos últimos 2 anos, que demonstraram a incapacidade deles continuar à frente do sindicato. Não sou andinho envergonhado, não, né? Eu acho, nossa proposta é sim ter uma discussão sobre a representatividade do PROIFES, que a gente não acha que o PROIFES é representativo, o seu papel na fragmentação da categoria docente nacional e sobre a possibilidade de construção de uma seção sindical do Andes-SN como uma forma de unificar e intensificar as lutas da categoria. Essa é a nossa proposta, mas ela estará condicionada ao amplo debate e posterior decisão da categoria. Eu não defendo, o que eu quero dizer, essa proposta está posta, mas o que eu defendo é que os professores conduzam a Dufscar. É o coletivo, eu não defendo. Se o coletivo for defender algo que é distinto
do que Andes defende, iremos pelo coletivo. Eu acho que a construção tem que ser pela base, né? É essa que é a nossa questão, né? E daí a gente vai obedecer todos os ritos, os procedimentos, no regimento e tal, para o encaminhamento dessas propostas, né? Que serão, e esses ritos e tal, devem ser indicados e decididos pelo coletivo. A nossa proposta é reposicionar a DUFSCar, no sentido de uma luta pelos interesses e direitos docentes, para além do conformismo e do imobilismo, característica da prática das últimas diretorias. As assembleias, que deveriam ser espaços democráticos de discussão e decisão, foram demonizadas, descaracterizadas e colocadas como inimigas dos interesses da categoria. Os informativos da entidade, que seria o alicerce da comunicação com a base, que deveriam ser usados para formar e informar, se transformaram numa peça de marketing institucional cheia de incompletudes, pseudo-verdades e vieses, que em suas últimas edições foram direcionados ao ataque pessoal de membros do nosso movimento de oposição, que agora se materializa na chapa Novos Rumos e Mobilização. Tem mais um tempinho? 3h48, né? Acho que nós temos também algumas questões de pautas específicas, né? A gente está aqui em Lagoa do Sino, a gente acha que o acordo com o MEC, né, a pactuação com o MEC, tem que ser cumprida. A gente acha que o sindicato não pode vir aqui só fazer promessa e deixar vocês a ver navios sem sede, né? Eu acho que o sindicato tem que dar proteção jurídica e sindical para os docentes, e eles estão devagar, quase parando nesse processo, né? Foi tentativa de colocar culpa no reitor passado e diz que agora andou e tem 300 mil, diz que está 300 mil reais, foi gravado, sensacional. E que agora andou, claro, né, com a gestão democrática da atual reitora, na visão da chapa, que agora não tem mais o governo para usar de bengala, então está usando a reitoria, né? Ocupando cargos de direção de centro, cargos na fundação, tal, e se dizem autônomos, né? Então, essas questões também de infraestrutura, tal, Sorocaba também carece muito, são pautas específicas, né? E o Instituto Federal... É 5 minutos o tempo total? Então, desculpe, eu paro por aqui. O Instituto Federal, também, a pactuação com o FSCar, a atual reitora não está querendo colocar adiante, o que é uma lamentável. Agradeço, Nevaldo. Obrigado. Professor Amarillo, então, 5 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado de ser candidato a presidente da Chapa 1, numa tradição de luta, que valoriza a carreira e o salário dos professores e que tem um impacto muito grande, por sua vez, na defesa da universidade pública, gratuita, a universidade laica, socialmente referenciada do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão que produz, né? E dizer que começar o debate das duas chapas aqui no campus da Lagoa do Sino, para mim foi uma coisa muito legal. Voltar aqui, conhecer a comunidade dos meus colegas que estão aqui erguendo esse centro, estão construindo esse campus, né? E eu tenho certeza de que o trabalho que está sendo feito aqui do ponto de vista da tradição acadêmica da UFSCar, é um trabalho meritoso, um trabalho de muita garra por esse conjunto de trabalhadores, desse conjunto de professores que aqui estão. E dizer que, ao contrário do meu colega Eduardo, de dizer que não há mobilização dentro da UFSCar, eu só queria dar um dado para vocês. A universidade hoje tem qualquer coisa em torno de 50 departamentos. Sabe quantos departamentos estão inscritos para compor o conselho fiscal do sindicato? 40. Né? A Chapa 2 fez uma inscrição de um conselho fiscal atrelado a ela, mais ou menos de uns 10, 11, 7, né? E mais ou menos qualquer coisa em torno de uns 36, uns 28, quase 30 avulsos se inscreveram, que dá essa soma de mais de 40 departamentos inscritos. Seria contraditório se não tivesse mobilização, né? Como é que quase a totalidade dos departamentos se mobilizaram para inscrever-se
para compor o conselho. E o conselho fiscal do sindicato é a instância superior à própria diretoria. E é autônomo da diretoria, ele não é subordinado à diretoria pelos seus estatutos, né? Então, isso contraria um pouco a tese do imobilismo, né, defendido hoje aqui nesse debate, né? E a outra coisa que está colocada aqui é de que, Eduardo, realmente vai sair a sede aqui, viu? E o dinheiro já está aprovado pelo Conselho Fiscal dessa atual gestão. Tá? E uma vez fixado a área da construção, o processo está em curso agora com arquitetos e a própria construtora. Só falta fechar o orçamento e fechar a concorrência de quem vai fazer isso aí. Então você fica tranquilo, vai sair, muito legal que você tenha lembrado de que realmente os colegas da Lagoa do Sino precisam de uma sede, tal como tem a sede em São Carlos, tem a sede em Sorocaba e tem a sede em Araras, né? E a nossa expectativa é de que haja isonomia entre os campos, né? De que todas as sedes tenham o mesmo padrão de conforto, de materialidade para atender plenamente as necessidades dos colegas aqui do campus da Lagoa do Sino. Eduardo, talvez esse valor de 300 ainda seja pouco, talvez seja um pouco maior esse valor, mas assim que sair esse valor, isso vai ser notificado. Isso foi aprovado foi aprovado agora pelo Conselho Fiscal o atual Conselho Fiscal no orçamento do sindicato. Então, dito isso, eu queria encerrar dizendo que foi um grande prazer debater com o Eduardo. Conheço o Eduardo já de muito tempo. Nós temos mantido essas divergências dentro do próprio departamento do qual nós pertencemos. Então, ter essa oportunidade de fazer esse debate, na minha avaliação, com um sindicato que tem 2 chapas concorrendo, né, só mostra o quê para mim? Dialeticamente, para mim, mostra a força do sindicato. Porque são 2 chapas com 2 programas diametralmente opostos. Por exemplo, Andes versus Proifes. Nós somos Proifes, a chapa 2 é Andes. Consulta após as assembleias, a chapa 2 é contra a chapa da Andes. Nós somos a favor da consulta. Acordos salariais e estruturação da carreira. A chapa 2 é contra acordos salariais e reestruturação da carreira. Nós somos a favor de acordos salariais e reestruturação da carreira. E mais, convocamos, após o processo eleitoral feito, a unidade de todos nós para barrar os ataques contra os direitos e os interesses dos trabalhadores. Muito bem. Então, encerrando, eu agradeço, professor Eduardo, professor Amarílio, a oportunidade e a gente vai agora para Sorocaba fazer o debate lá no campus de Sorocaba. Ok. Obrigado.